Olá, graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo para todos os amados. Mais uma vez é uma alegria, um privilégio que estamos aqui junto com vocês e todos meus queridos amados irmãos e irmãs. Eu tenho certeza que todos estão bem, você está bem aí. Eu estou bem, graças ao meu bondoso Deus, para mais um dia maravilhoso, uma sexta-feira, né? Nós estamos juntos aqui para que nós possamos meditar mais um pouquinho na palavra do Senhor, se alegrar na presença dEle e, enfim, todos nós temos que se alegrar na presença do Senhor, porque sem Ele nós não somos ninguém, nós não somos nada. A paz do Senhor para todos vocês que estão aí no Rio de Janeiro, todos meus amigos e amigas, irmão querido e todos os irmãos. Quero mandar uma paz do Senhor para todos vocês aí no Rio de Janeiro, que estejam chuvas de graça e bênçãos e maravilha caia sobre cima de todos vocês. Eu estou aqui no Pernambuco, na cidadezinha por nome de Riacho das Almas, mas Deus está no controle de tudo. Quero trazer uma palavra nessa manhã para todos os amados. Nós vamos meditar um pouquinho. Um texto que me chamou muita atenção e foi até de um pedido de uma seguidora aí que pediu que eu trouxesse aqui, se falasse sobre o bom pastor. Pediu para que nós falássemos um pouquinho sobre esse capítulo 10 do Evangelho de João. E nós vamos aqui começar a partir desse momento. Quero já pedindo para vocês, esteja sempre com a canetinha na mão, que eu vou citar alguns versículos de referência para você procurar na Bíblia. Sempre assistir uma caneta na mão e um pedacinho de papel para você anotar os versículos. Depois você fazer a sua você estudar e ver as referências dos versículos, tá certo? Então, a partir de agora, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos começar o nosso estudo. Primeiramente, aqui, eu quero dizer para você que é no Evangelho de João, capítulo 10, do capítulo 10, nós vamos ler só alguns versículos em som, tá certo? Você aí ou daqui, você acompanhando, já está com sua Bíblia aberta, eu tenho certeza. E sempre nesse horário nós estamos juntos. Tá bom, meus queridos amados irmãos? Vamos lá. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas entra por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele o chama pelo seu nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante dela, e ela os segue, porque lhe reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Muito bem, meus amados. Nesse verso 6, quando ele fala aqui que Jesus propôs essa palavra, mas eles não compreenderam, ele se referiu dos discípulos, que ele falava, o Senhor Jesus andava com os seus discípulos, pregava a sua palavra e seus ensinamentos, mas muitos não entendiam. Depois, quando ele dava aquele ensinamento, ele ia até Jesus e perguntava: Senhor, explica-nos essa parábola, explica-nos essas palavras. Ora, se eles já estavam junto com o Senhor Jesus Cristo, andando todos os dias, toda hora com ele, constantemente, e não entendia essa parábola, e não entendia as palavras do Senhor Jesus Cristo, era muito difícil para ele. Por quê? Havia algo errado entre eles, porque ele não entendia o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Imagine nós, se fosse hoje, eu e você, a gente parar num lugar e ouvisse, e fosse Jesus chegasse naquele momento
e começasse a trazer uma palavra para mim e para você. Como não seria tão maravilhoso, tão gostoso, a gente não iria entender aquelas palavras, a gente ia se alegrar. Por quê? Anteriormente o pessoal tinha a mente diferente, virada para o outro lado. Não tinha uma pessoa que instruísse eles. Eles não eram instruídos em nada, ele era instruído só pela lei da escravidão, a lei a lei feita dos homens. Mas precisava de vir a lei da graça. Quero citar sobre isso aqui, porque ele fala sobre a porta das ovelhas. Esse é aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, mas a porta, existem duas portas, a porta larga e a porta estreita. A porta do pastor das ovelhas, ela é estreita. A porta larga já não é do pastor das ovelhas. Então, quando a gente chega a certo conhecimento da palavra, então a ovelha, assim mesmo nós somos igual a ovelha. Ela está bem tratada, bem cuidada com aquele pastor. Então, toda vez ele fala, só ele falar uma, as outras vai tudo acompanhando, aquele rebanhozinho. Já os bodes é o contrário. Quando chama por ele, um vai para um lado, outro vai para o outro, outro vai para o lado, outro vai para o outro, se dá cheio um do outro e fica aquela correria para juntar os bodinhos. Mas as ovelhas, elas seguem. Chama ela, elas seguem. Vai todas elas ali pelo mesmo caminho e entra pela mesma porteira. Nenhuma de outro pastor, de outro pasto, de outro rebanho, ela não vai por ali. Porque o lugar dela não é ali, já é outro lugar. Então ela conhece o pastor. Assim somos nós. Nós temos que conhecer o pastor, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, enviado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vamos falar sobre aqui um pouquinho, porque ele fala que é Jesus o bom pastor. Sim, bem verdadeiramente confirmado, Jesus é o bom pastor. E ele deu a sua vida por mim e por você. Como ele diz assim, e o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, né? Mas ele veio para o que é seu e os seus não deram importância. Está dizendo aqui. Jesus, quando eles perguntaram a Jesus sobre essa parábola, mas ele respondeu, Jesus, pois, lhe afirmou, de novo, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Amados, nós temos alguma referência aqui. Eu queria, antes de começar, para dar alguma referência, a gente ir lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, verso 9, acompanhe comigo, eu sei que você está aí com a sua Bíblia já prontinha aí, né? 1 Coríntios. Vamos lá em 1 Coríntios 16, 9. 16, 9. Nós temos uma referência maravilhosa sobre isso também. E mais algumas, né? Que nós temos, que eu gosto sempre de mostrar aqui na Bíblia, para você ter a concordância dos versículos. Olha, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 9, fala, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Então veja bem, o apóstolo Paulo está se referindo aqui, quando ele foi da sua caminhada, então prometeram para ele umas coisas boas, muito trabalho, muita coisa mesmo. Mas só que ele aqui se refere sobre uma porta, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Viu o que ele está dizendo sobre isso aqui? Então a gente tem que ir pela porta estreita, porque na porta estreita nós não vamos ter adversário. Nós vamos ter coisas boas, conteúdos maravilhosos, sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, o apóstolo está se referindo, uma porta lhe foi aberta para um trabalho, mas há muitos adversários nela. E ele procura sempre se distanciar dessas coisas. E também, se a gente for mais à frente um pouquinho para Colossenses, no capítulo 4, verso 3, nós vamos ver aqui uma coisa também que o apóstolo também se refere.
suplico, ele está falando sobre uma oração e uma prudência. Sempre a pessoa tem que ser prudente. Do verso 30, aqui que ele está. Vamos ler o verso 2. Perseverai na oração, vigiando com ação de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Quando ele escreveu e quis se referir isso aqui, ele quis se referir aqui que nós temos que suplicar ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta. Que a porta que ele está se referindo é a palavra do Senhor. É a palavra, a porta é a palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Porque muitas vezes o apóstolo Paulo ele escreveu as suas cartas em prisão. Ele estava preso, mas ele tinha a oportunidade de escrever as cartas. Então ele estava falando que nós temos sempre, por isso que o cristão ele tem que estar sempre constantemente em comunhão, em oração com o Criador. Então eu quero, meu querido irmão, nesta manhã, dizer para você uma coisa. Porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor, ele é o seu pastor. O Senhor, ele é que conduz as suas ovelhas. Nós somos as ovelhas de Cristo, o rebanho de Cristo escolhido por ele. Mas para isso, nós temos que seguir a ele, seguir a porta, que a porta que para quem quer seguir ao Senhor Jesus Cristo, a porta começa a ficar estreita. Agora, para quem quer seguir para quem quer seguir para o outro lado, aí a porta já é bem larga, bem espaçosa, bem à vontade, enfim. Mas lembrando que o final é a perdição. O final é só desgosto, muitas coisas ruins. Aí depois a mente começa a pesar, procura um lado, uma saída, vai por um caminho, vai por outro e não encontra uma saída por causa da porta larga. Mas aquele que continua na porta estreita, você passa por tudo, por tribulações, dificuldade, até mesmo possível, você pode até sentir falta de um copo d'água, mas ao momento propício, chega até você um servo de Deus, uma serva de Deus, e você sai daquela situação e você será abençoado, porque você é o escolhido do pastor, das ovelhas. Pois bem, meus amados, algumas referências que nós temos aqui, quando os discípulos perguntaram sobre ele, todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Viu o que está dizendo no versículo? Que coisa maravilhosa, o Senhor Jesus Cristo, eles não entenderam, aí começou a explicar para ele qual é a parábola do bom pastor. Mas ele prosseguiu também, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus veio, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Essa será a resposta do Todo-Poderoso. E ele diz mais, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu faço uma pergunta para você, você daria a sua vida pelo próximo? Você faria tudo pelo próximo? Em tudo que acontecer por aí, você vai de repente a um imprevisto, você daria a sua vida pelo próximo? Eu digo que não, que você não daria, se faria isso, mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio para o que era seu, não deram importância para ele, mas ele pegou a palavra, teria muitos que creram, teria muitos também que perderam a sua vida por amor de Jesus Cristo, assim como os apóstolos dele perderam suas vidas, e foi tirar suas vidas cruelmente, mas hoje em dia é diferente, quando se fala sobre isso, quando o negócio começa a apertar, aí pula fora, nega o Senhor Jesus Cristo.
Então eu digo que não, hoje em dia, se for preciso, se alguém tiver no sufoco, necessidade, ninguém dá a sua vida pelo próximo. Mas nós estamos aqui, o verdadeiro, que deu a sua vida por mim e por você. Até mesmo quando ele estava sendo levado preso, próprios seus discípulos falaram com uma boca só: não, Senhor, para onde tu for, nós iremos. O que aconteceu contigo, aconteceremos. Mas ele disse, falou, pelo menos, eu sempre quando o Senhor fazia alguma pergunta, sempre tinha um que dava logo a resposta logo em cima, antes dos outros, que era Pedro. Dava logo a resposta em cima. Dava logo a resposta em cima. Mas nesse momento, todos deram a resposta por igual, a mesma coisa. Não, Senhor, de modo nenhum, a gente seguiremos. O que aconteceu com o Senhor, aconteceu conosco. Mas ele disse, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Ele, de modo nenhum, Senhor. De modo, Senhor. Ele precisava de ir para uma cidade. E de repente, até um discípulo daquele, o adversário incorporou-se nele e queria tentar a ele. Que sabia que ele ia para aquela cidade e lá ele ia ser preso. Ele começou a falar. Ele disse, Senhor, não vai para aquele lugar, porque lá eles querem te prender, Senhor. Aí, o que o Senhor Jesus Cristo falou? Arreda-te de Satanás. É a rede de Satanás. Está cogitando contra as coisas de Deus, porque tinha que ser necessário que isto acontecesse, porque já era desde a criação do Pai Todo-Poderoso que convém que um seja morto por todo. E assim ele escolheu o próprio Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor é o meu pastor. Nesse capítulo 10, tem vários versículos que eu vou citar agora, os irmãos vão escrevendo aí, ó. O amor do bom pastor, do verso 11. O chamado do bom pastor, verso 3. O conduzir das ovelhas pelo bom pastor, verso 3. A grande dativa do bom pastor, verso 15 a 28, da nossa leitura do capítulo 10. A palavra do bom pastor, verso 27. Insuperações da força do pastor, verso 28. Os cuidados e proteção do pastor, verso 12. As ovelhas de Cristo. Quem são? As ovelhas de Cristo são chamadas, são guiadas, salva, conhecida, amada, protegida e pastoreada. As ovelhas de Cristo. Mas eu quero dizer para você, o que o Senhor faz agora por nós? No verso 10 da nossa leitura, ele nos dirige. Em Romanos capítulo 5, verso 10, ele nos reconcilia. Hebreus 9, 24, ele intercede por nós, por mim e por você. Em Romanos capítulo 8, verso 37, 34, ele pede por nós, ele intercede por nós, o bom pastor. Judas, no capítulo 20, no versículo 24 de Judas, do livro de Judas, ele nos guarda, ele nos guarda, o bom pastor, ele nos guarda com segurança. Efésios 5, 35, 26, ele nos purifica, ele nos restaura. Sim, muito bem, ele nos restaura. Por que ele nos restaura? A gente está em situação difícil, situação perturbada, pela uma doença, por qualquer problema, nós estamos quebrados, afastados, mas ele nos separa. Por quê? Salmo 32. Mas, querido, veja uma coisa interessante. É impossível para o homem, porque quando ele diz assim, ó, Jesus ele propôs esta palavra, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Amado? Eu sou a porta das ovelhas. Não adianta você fazer tudo. Primeiro nós temos que ir pela porta das ovelhas, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele que é o porteiro,
Ele que fica na porta e ele que nos acolhe. Eles acolhem. Tem aquela palavra das 100 ovelhas, tem? Das 100 ovelhas, uma ficou perdida, doente, ferida, depois que ele contou, faltou uma, ele voltou atrás dela, até enquanto não achou ela, ele não se conformou, mas achou a ferida, botou ela nos seus ombros, curou os seus machucados, deu comidinha para ela, tratou dela e restaurou aquela ovelha. Assim somos nós, em situações que nós podemos encontrar, assim mesmo, somos a mesma coisa que a palavra, somos nós, eu, você e os demais irmãos em Cristo. E assim também, é impossível ao homem, tudo é impossível para o homem. Você vê que ele não entender, tudo é impossível. Por quê? Ser salvo sem nascer de novo, João 3, versos 5 a 7. Ser redimido sem o seu Jesus Cristo, Hebreus 9, 22. Agradar a Deus sem ter fé. Como é que a pessoa pode agradar a Deus sem ter fé? Hebreus 11, 26. Converter-se depois da morte? Como que a pessoa vai se converter depois da morte? Aí a gente vai lá em Lucas, no capítulo 16, verso 26, e vê lá a resposta. Quem vê a resposta lá. Como tem como a gente se converter depois da morte? Tem que ser enquanto nós estamos aqui. Porque depois não tem mais jeito. Escapar do juízo vindouro. Hebreus capítulo 2, verso 3. Salvar-se de outros modos. A não ser por Jesus Cristo. Como daqui na nossa leitura, do verso 9, 7 e verso 9, que nós olhamos aqui. E vamos repetir, o verso 9, verso 7 e verso 9. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então salvar-se de outro modo, a não ser por Jesus Cristo, o Criador, o Filho de Deus. Agora, outra coisa importante, crer em Jesus e mesmo assim perder-se. É muito triste. A gente crê que nele e mesmo assim se perdesse. Aí a gente vê a referência como está lá em Atos 16, 31 e Marcos 16, 16. Que fala, tem um respaldo melhor sobre isso para você. E para mim, claro, né? Porque nós estamos aqui para buscar a salvação e levar a palavra para aqueles que não ouvem, que não dão importância, mesmo que eles já ouviram, mas não deram crédito, mas nós temos que ser persistente, para que nós possamos, porque aí nós não estamos fazendo por nós, nós estamos fazendo pelo próximo, e nós, assim que tudo aquilo que a gente vai pelo próximo, o Senhor nos recontribuirá, não precisa nem da gente falar, pedir, que Ele já sabe das nossas necessidades. Oh, coisa maravilhosa, eu me alegro muito sobre isso. E estamos salvos por quê? Por que nós estamos salvos? Da leitura aqui da leitura que nós fizemos do verso 10, por que nós estamos salvos? Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, nós vamos ter uma vida tranquila, uma vida sossegada, nós acharemos pastagem, nada nos faltará, vamos ter outra vida, outra pessoa. Então aqui nós temos, por exemplo, olha, pela graça, ele é a única causa da salvação. Efésios 2,5, você pode anotar aí. Estamos salvos por Jesus Cristo. Ele é a única porta da salvação, como do verso 9 que nós lemos, e Atos 4,12. Pelo Espírito Santo, ele é o único agente da salvação, através do Espírito Santo, porque nós temos que ir ao Espírito Santo, pelo Espírito Santo conduz até o porteiro.
Aí a gente dá uma corrida lá em Tiago, capítulo 3, verso 5. Estamos salvos pela fé, ela é a única, é o único meio da salvação. Pela fé é o único meio da salvação. Mas como que eu posso falar isso? Porque está lá em Lucas capítulo 7, verso 50. Pela fé é o único meio da salvação. Obra e fé, obra e fé, obra e fé. Porque se você está fazendo as obras pela fé, então pela fé sois salvo. E estamos salvos por quê? Pelo Evangelho, ele é o único plano de salvação. Mas como eu posso confirmar isso? Aí eu digo para você, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 1 e 2. Está bem explicado lá. Pelo Evangelho, ele é o único plano de salvação. Agora, eu sou a porta. Se eu sou a porta das ovelhas, quem é? Eu sou a porta das ovelhas. Conforme já lemos aqui no verso 9. Vamos repetir mais uma vez. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Mas veja bem, Jesus é a única porta para a vida eterna. Mas como é que eu posso confirmar isso que Jesus é a única porta? Sim, eu posso dizer para vocês citar alguns versículos. Porque, primeiro, é a porta mais segura, que é da nossa leitura, versos 28 e 29, e também Filipenses, capítulo 1, verso 9, e Romanos, capítulo 8, verso 31. Segundo, é a porta para o caminho, ele permite a passagem. Quem só o Senhor é que permite a passagem para o caminho da salvação. Só ele. Mas como posso falar isso? Veja bem, porque está escrito no verso 9. Terceiro, é importante, é a porta para a liberdade. Muita gente quer liberdade, quer isso, aquilo, outro. Os seus entram. Por quê? É a porta da liberdade. Os seus entram, mas os outros não entram. Por quê? Entram e saem. Você entra e sai. Você entra e sai. Você entra e sai. Ou seja, pela porta, por causa que o porteiro autoriza você entrar e você sair, e você sai e achará pastagem. A pastagem é o quê? Você sair pregando o evangelho da paz, e muita gente recebendo aquela palavra e os céus se alegrando com os anjos. E a porta para a glória do Pai. Qual a porta da glória do Pai? É João 14, verso 6, está escrito. João 14, verso 6. Vamos dar uma conferidinha lá em João 14, verso 6, rapidinho, para nós terminar o nosso vídeo de hoje. 14, verso 6. Olha aqui. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerei também a meu Pai. Desde agora o conhecerei e o tende visto. Viu? Então, nós conhecemos o Pai. É muito importante. Agora, eu sou a porta. E a porta que está sempre aberta. A porta está sempre aberta, como está lá em João, capítulo 6, verso 37. João 6, verso 37. A porta está sempre aberta para aqueles que queiram entrar por ela. Mas lembrando que a porta é estreita, ela não é larga. Se você quer entrar pela porta larga, então não precisa você dar crédito a essa palavra. Mas se você dar crédito a essa palavra, você vai entrar pela porta estreita e vai permanecer nela. Porque a porta estreita é a porta da salvação e o porteiro é o Senhor Jesus Cristo. Através do Espírito Santo, ele nos guiará. Então, João, no capítulo 6, verso 37, vamos dar uma corrigida aqui para ver
o que ele nos diz para nós aqui nesta manhã maravilhosa. No verso 17 ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então você é enviado de Cristo. Você é enviado de Cristo. Porque a gente vê aqui muitas coisas boas. A gente vê, se a gente for acompanhar, tem muitas promessas boas, que ele faz promessa para mim, para você. Só que ele promete e cumpre. Nós prometemos e não cumprimos. Se a gente fizer um voto com o Senhor Jesus Cristo, a própria palavra diz que a gente tem que cumprir. Se a gente vê que não pode cumprir, então a gente não faça, porque fica pior do que antes. Pior do que antes. Nós temos que fazer o voto e temos que cumprir. Porque a pergunta mais importante é do capítulo 29, do 35 ao 38. No capítulo 9, do 35 ao 38. Vamos dar uma conferida. Do 35 ao 38, Jesus revela-se a um cego. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crê tu no Filho do Homem? Olha que coisa que pergunta fez. E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tendes visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor. E o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vê, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosses cego, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Veja que aqui ele teve um encontro com o cego. E ele começou a ter aquele diálogo com aquele cego, aquele diálogo maravilhoso. E a pergunta mais importante é esta: você crê no Filho de Deus? Você crê no Filho de Deus? Esta é a pergunta central da Bíblia. Você crê no Filho de Deus? Crê em Jesus Cristo é aceitar a sua afirmação com a verdade absoluta, do verso 6 e 37. Confiar plenamente nele, Efésios 1, verso 13. Recebê-lo como Filho de Deus, João 1,12. Provar a sua presença na vida diária, Mateus 28, 20. A fé que o cego tinha foi gradativa, como está lá em Marcos 8, 24 e 25. Veio por ouvir a palavra de Deus. Ele veio por ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Foi